agradecer a Deus pela vida de alguns irmãos que estão nos visitando, tá? Deus possa abençoar a vida do nosso irmão Quaresma, que está ali atrás. Deus abençoe juntamente com seu irmão, as outras pessoas. Pode ficar bem à vontade entre nós. Amém, irmãos? A igreja está feliz com a presença dos nossos irmãos, se é verdade, vamos dizer bem forte amém. Fique à vontade, irmãos, em nome de Jesus. Efésios capítulo de número 2. Eu quero trabalhar esses 10 versos aqui, do verso 1 ao verso 10. Hoje eu fiquei batendo a cabeça com esse texto a tarde toda, no bom sentido da palavra. Fiquei estudando e eu li vários comentários bíblicos a respeito disso aqui. E eu estou lendo uma obra chamada Azorrag, um livro. E o autor lá, que é um pastor presbiteriano, ele falou algo muito interessante. Ele disse assim: muitas igrejas hoje na modernidade, eles estão fazendo seus cultos temáticos, culto com a fumaça, culto com a luz escura, enfim. Ele disse, e é impressionante como as igrejas têm procurado atrativo e têm deixado de falar sobre Cristo e a sua graça. Irmão, o que nos sustenta é a graça de Cristo, é o sangue do Cordeiro, viu? É o segredo de nós estarmos de pé na nossa caminhada. E esse texto aqui tem muitos estudiosos da Bíblia Sagrada, graças a Deus, muitos jovens que pregam, muitos homens de Deus, mulheres de Deus. E esse texto aqui ele já foi falado, já foi pregado por diversas vezes aqui dentro dessa casa. Só que Deus tem coisas boas para nós aqui. Vamos lá. É interessante que o capítulo de número 1, com a Bíblia aberta, olhe para mim. No capítulo de número 1, Paulo mostra tudo o que nós conseguimos conquistar através da pessoa de Cristo. Ele mostra a nossa condição e que ele diz em suas palavras que Cristo, leia comigo o versículo de número 20, só para você ter uma noção do que eu quero falar. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais. Paulo vai tão além, ele diz que em Cristo nós ressuscitamos dos mortos e que o sangue do Cordeiro nos dará o poder de nos assentar à direita do Pai, juntamente, ele vai usar essa palavra, juntamente, lá na frente no capítulo 3, juntamente com Cristo. Paulo vai mostrar aqui tudo como foi que nós recebemos uma nova vida em Cristo. E o capítulo de número 1 mostra como nós éramos, o que a cruz significou. E o capítulo de número 2 é muito emblemático, é muito enfático, é muito forte, porque ele vai começar dizendo que ele nos vivificou, estando nós mortos em delitos e pecados. Ele nos vivificou, estando, leia comigo por favor, verso 1, capítulo 2. Ele vos deu vida, estando-vos mortos nos vossos delitos e pecados. Quando você pega um texto grego e você lê esse capítulo de número 1, capítulo 2, versículo 1, esse começo dessa expressão, ele vos deu, ele não tem no original. Só vai ter lá no verso de número 5, quer ver? Leia o 5, ó. Estando nós mortos em delitos, esse texto está certo, ele diz que os mortos somos nós. Olhe para mim, interessante que o nós aí no verso 5 já não é só gentil. No capítulo de número 2, verso 1 e 2, ele fala que quem está na condição de morto, e esse morto aqui nesse texto é espiritual, necros, todo mundo conhece, né? Quem está na condição de morto são os gentios. Só que a partir do verso 3, ó, ele vai dizer, ó, e entre os quais todos nós quem? Judeus e gentios. Paulo vai reconhecer a situação que não são só gentios que estão vivendo uma morte espiritual. A luz está forte aqui no meu olho. Uma morte espiritual, mas são todos que estão nesse critério. É interessante que andaste aqui tem duas questões. O judeu tem um termo chamado halachar. O que significa halachar? Halachar no hebraico significa andar com Deus. E por diversas vezes Paulo vai usar andar aqui no sentido, dentro desse texto. Por exemplo, você vai ver o verso de 4, quer ver? Olha lá, 4:1.
Capítulo 4, verso 1. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis. Que o quê? 5:2. Passa, 5:2. E andai. E andai em amor, como também Cristo. 5:8. Versículo 8. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai. E 5:15, para concluir. Portanto, vede prudentemente como andais. Esse andai que Paulo usa aqui, ou andeis, ou anda, ou andou, ele é o mesmo termo hebraico. Halachá significa andar com Deus. Só que interessante que o contexto do grego, do versículo de número 2, leia por favor, capítulo 2, verso 2, ele diz assim, nos quais andaste outrora segundo o curso deste. Ele não tem o mesmo sentido de andar com Deus. Aqui o andar, Paulo está dizendo que o homem está afundado. E ele vai começar a dizer que a situação é tão precária, tão difícil, que o homem está morto espiritualmente. Ou seja, a teologia reformada, que vai contrariar o pensamento arminiano, vai dizer que o homem, diante de Deus, o morto espiritual, ele não tem sentidos, ele não responde, ele não ouve, ele não anda, e por esse motivo ele não pode responder sim ao evangelho. Por exemplo, se você conversar com qualquer arminiano, que é aquela pessoa que acredita no livre-arbítrio, ele vai dizer assim, você aceita Jesus, olha como é o processo, e depois do aceitar, é você que aceita no pensamento deles, tá? Você aceita Jesus, e após você aceitar Jesus, aí vai começar o processo de conversão e regeneração. Ou seja, após o aceitar. Só que a teologia reformada não entende dessa forma. Eles entendem ao contrário. Como acontece? Eu só respondo sim ao evangelho porque primeiro houve uma ação de Deus que me vivificou. Por quê, pastor Narciso? Porque eu estava morto em delitos e em pecados. E eu vou mostrar para vocês biblicamente que essa visão é a visão que mais se aproxima das escrituras sagradas. Por quê? Porque esse texto aqui vai mostrar a nós, olhe para mim por favor, não tire sua atenção daqui. Esse texto vai mostrar para nós a situação que nós nos encontrávamos diante de Deus. Capítulo de número 2, versículo de número 1 diz: Ele vos deu vida estando-vos mortos nos vossos delitos e pecados. Vossos delitos e pecados. Essas duas palavras, amartia e a outra palavra, elas são palavras sinônimas nesse contexto aqui. Uma significa errar o alvo e outra significa errar. Algumas traduções traduzem delitos como um pecado de cunho sexual e pecados como qualquer outro tipo de pecado sem especificá-lo. Só que aqui ambos estão declarando a situação do homem. Esse texto é muito interessante porque ele vai falar também de amartiologia. Ele vai entender como é que acontece a situação do pecado na vida do homem. E quando Paulo está dizendo, vós estávamos mortos em delitos e pecados, ele está mostrando aqui, falando de corrupção herdada, de culpa herdada. Porque há um pensamento, por exemplo, a pessoa fala assim, quando as pessoas vão querer questionar o pensamento reformado, eu não vou usar a sigla calvinista para não ser tendencioso, tá? Eu vou usar a sigla teologia reformada, mas você já sabe o que é. Então, quando se fala na questão da teologia reformada, eles pensam assim, poxa, que Deus é esse que mata inocentes? Aí tem aquele pensamento, se você conversar com um católico e pegar uma criança de 1 ano, 2 anos, 3 meses, ele fala assim, esse aqui é um inocente. Porque na teologia católica, o bebezinho é um inocente ainda. Só que Paulo está falando que você não precisa pecar para você ser pecador. Paulo está dizendo que todos nós estamos diante de Deus mortos por causa dos nossos delitos e pecados. Porque o que ele está falando aqui, o verso lá na frente vai já confirmar, é de corrupção herdada. Ou seja, eu não preciso pecar para me ser um pecador. Eu já nasci pecador. Então quando se diz na questão da soteriologia, olhe para mim, da salvação, Deus escolheu alguns e Deus reprovou outros. Deus não está julgando diante de inocentes. Por quê? Porque nesse pensamento bíblico não existe inocente diante de Deus. Viu? Olha o que Paulo diz em Romanos: porque todos pecaram e destituídos estão de quê? Da glória de Deus.
Todos pecaram diante do Senhor. Então eu não preciso cometer o ato. Eu não sou pelagiano. Pelagiano diz assim: não, se ficar só no teu coração e tu não externar, não cometer a prática, não pecou. Aí Jesus quebrou no meio. Se tu olhar para a mulher e só com a intenção do teu coração, não teve o ato sexual, não teve a prática sexual, tu já pecou. E a gente precisa entender esse contexto. Vamos no andaste, olha só, vamos lá. É interessante que ainda no verso de número 2, vamos ler de novo. Nos quais andaste, esse andar aqui é andar longe de Deus, tá? Não é andar junto com Deus. Nos quais andaste outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar do Espírito, que agora atua nos filhos da desobediência. Paulo está mostrando aqui uma autoridade contrária a Deus. Irmão, presta atenção para mim. Sempre digo isso aqui nesse púlpito. No mundo espiritual não tem campo neutro. Ou tu anda com Deus ou tu anda com o diabo. Viu? Ou tu anda do lado de Deus, ou tu anda do lado da tua carne, ou tu anda do lado contrário. E isso está explícito aqui nesse texto. Por quê? Vamos lá. Autoridade contrária. Aqui Paulo vai designar 3 formas. Repita comigo, diga: o curso deste mundo, o curso deste mundo, o príncipe da potestade do ar e o espírito que atua nos filhos da desobediência. Olha como era a nossa situação, presta atenção para mim, sem Jesus. O que significa o curso deste mundo? É a vida dos homens separados de Deus. Paulo está dizendo, vocês andavam separados de Deus. O que significa o príncipe da potestade do ar? É um poder maligno que controla, o diabo. E o que significa o espírito que atua nos filhos da desobediência? Nesse contexto aqui significa vida sujeita à atuação de Deus. Tudo que Deus quer, eu sou contrário. Paulo está dizendo assim, olha, vocês estavam separados de Deus, nas mãos do diabo, e o que Deus queria, vocês não queriam. Não tem como eu acreditar que eu estando nessa situação, eu vou atrás de Deus. Vamos começar a entender isso aqui. Quem é crente na pessoa do Senhor Jesus aqui? Presta atenção para mim. Irmão, olha a nossa situação. A influência em nós, o mundo. E lá na frente no verso 3 ainda tem mais um ainda para completar. Olha lá, o verso 3. Entre os quais também nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa. Então aí tem, ó, o príncipe deste mundo, o príncipe da potestade, o curso do mundo, o sistema, o demônio que ordena o sistema, o príncipe deste mundo, os espíritos que atuam nos filhos da desobediência, ou seja, tudo que é contrário a Deus, ainda tem a nossa carne. Aí eu te pergunto, não precisa nem falar teologia aqui agora, não precisa, é só ser prático. Quem numa condição como essa aqui procuraria Deus? Não procuraria, irmão. A nossa inclinação, olha, são 4 inimigos. Eu sempre falo, um professor meu lá da faculdade dizia que são 3 barras que o homem tem que vencer para ele ir para o céu. É a barra da saia, o São João da Barra e a barra de ouro. Se ele vencer essas 3 barras, ele está salvo. Isso aqui é a nossa realidade. E Paulo está dizendo, olha, vocês estavam, desculpa a expressão que eu vou usar chula aqui, vocês estavam lascados. Vocês estavam mortos. A situação era, irmão, a situação carnal. O príncipe do século cegou o entendimento. Olha o que a Bíblia vai dizer. A Bíblia não vai chamar de filho de Deus, vai chamar de filhos da desobediência. Ou seja, a gente estava caminhando, a gente já estava na beira do Hades. Já estava morto em delito e pecado. Aí você quer que eu acredite que eu estando nessa condição, o diabo contra mim, a minha carne que não se converte, o sistema contra mim, eu andando contrário de Deus, você quer que eu acredite que eu vou atrás de Deus? Como? Pastor, por que o senhor não crê? Deixa eu provar para você. A gente estando com o Espírito, a gente quer pecar. Sim ou não, irmão? Imagine sem Ele.
Você orando, mortificando, você lendo a sua Bíblia, tendo vida de comunhão, de vigilância, o capeta está todo dia batendo na tua porta, lançando banquete, tu está de carne, olha, carne não. Lutero dizia assim, olha, eu pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas eu aprendi que ele sabia nadar. Presta atenção, qual é a diferença? Você fala assim, pastor, Gálatas capítulo 5, versículo de número 24 a 25, não abra, só olhe para mim. Paulo diz assim, e ele foi crucificado com Cristo todas as nossas paixões e concupiscências. Mas você fala assim, mas eu peco ainda. Porque é simples. Porque Paulo está dizendo que a cruz matou o pecado na nossa vida. Paulo está dizendo, olha, o pecado não é mais senhor de vocês. Tipo assim, antes de haver uma palavra chamada regeneração, que você tem que saber que você não fez nada para isso acontecer. Preste atenção. Como assim, pastor Narciso? Porque tem um pessoal aí que a gente escuta na boca deles, isso é praxe. Aí tu pergunta assim, irmão, como é que está a tua caminhada? Estou pagando o preço, soldado. Estou pagando o preço que não está fácil. E é luta, é guerra, soldado. Não. Regeneração, justificação e conversão é obra do Espírito. Por quê, pastor? Porque você não é filho de Deus. Tu só vai ser chamado de filho de Deus e digamos de passagem, adotado. Tá? Porque só tem um unigênito e primogênito. Tu só vai ser chamado filho de Deus porque o nosso título antes de ser servo, por isso que Paulo fala, outrora. Porque a nossa situação antes do sangue não era nada boa. Aí você quer que eu acredite, irmão? O cara está lá no pop som, cheirando um pó. Está lá no motel com as duas mulheres. Está traindo a mulher, é um adúltero. Está fazendo tudo que ele quer. Tu quer que ele vai lá, aí de repente ele paga o motel. Ele olha e fala assim, não, eu vou voltar para a igreja como? Só que o Espírito, ele veio morrer. Desculpe, o Senhor, ele veio morrer por pecadores. Aí está a questão, a salvação, escute isso, irmão, é a Bíblia. Ela não é condicional a alguma coisa. Cristo não te salvou, ou te salva, ou te salvará, viu? Porque a salvação acontece nos 3 tempos verbais. Cristo não vai fazer isso na tua vida baseado em algum mérito teu. Isso aqui no mínimo, irmão. A gente tem um grande defeito, olhe para mim. Qual é, pastor? Quando a gente começa a fazer a obra de Deus, quando a gente começa a fazer a obra do Senhor, a gente começa a servir, né? Aí Deus começa a destacar, a derramar os dons, a graça, a gente começa a se tapar. Aí a gente pensa que Deus é obrigado a fazer alguma coisa para nós porque a gente serve Ele. Me dá um exemplo, você hoje entrou aqui no culto dizendo assim, Senhor, vou lá receber algo de ti lá. Deixa eu te falar uma verdade, vai cortar para lá e para cá. Nós estamos devendo para Ele. Você consegue entender isso? É por isso que esse texto aqui, ele nos humilha. Isso aqui acaba com a gente. Por quê? Ele corta para cá, corta. Quando a gente pensa que a gente pode chegar diante de Deus e falar, eu não aceito. Deus olha para a gente e fala assim, nécros. O que é nécros, pastor? Morto. Deus fala, quando você tentar chegar perto de Deus, Paulo fala lá em Romanos 9, onde está a tua jactância, a tua soberba? Ele continua dizendo, ela foi humilhada, ela foi massacrada. Por quê, irmão? Porque não tem um ser humano, por mais crentão que ele seja, evangelizador, pastor, por mais serviço que ele faça, ele não pode chegar diante do céu e falar, Deus faz por mim, porque nós vamos ficar devendo para Ele ainda. Deixa eu te falar uma coisa, olhe para mim. O que era que Deus tinha de bom para te chamar? O que era que tu tinha para oferecer para Deus? Tu é reclamão, tu chega no culto atrasado, tu não lê tua Bíblia, tu vem para o culto quando tu quer, tu não ora,
tu não evangeliza, tu não visita órfão. O que Deus tem é amor, irmão. A gente é ruim. Aí a gente faz um pouquinho, só uma unha perto dos apóstolos, só um pouquinho de Tito. A gente já chega todo em, olha Deus. Oh Jesus. Bora para o texto. Versículo de número, aleluia, 3. Entre os quais também todos nós andamos outrora. Presta atenção. Por que eu estou falando outrora? Eu quero frisar isso aqui. No verso 2, no verso 1 e 2, Paulo está falando de judeu. Aí no 3 ele se põe no meio. Por quê? Porque pode ser qualquer língua do mundo, qualquer lugar do mundo. Pode ser sangue de Abraão ou sangue de brasileiro. É só um pecado. É só uma situação. É pecador. É condenado. Aí ele fala, entre os quais também nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa. Olha o que você fazia, fazendo a vontade e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos como também os. Olha aí como tu era. Presta atenção nisso aqui, mostrando que todos nós estávamos mortos, faziam o que o mundo queria, o que o diabo queria. Olha a nossa condição, filho da ira por natureza, culpa herdada. Já nascemos condenados, já nascemos pecadores, já nascemos condenados aí ao inferno. Versículo 4. Mas aí entra, irmão, sempre tem um mais, né? Olha como Paulo é inteligente, olha o escritor inteligente, presta atenção para mim. Do 1 ao 3 ele mostra a nossa condição. E deixa bem claro na Bíblia para dizer assim, leiam e vejam quem eram vocês. Olha a situação de vocês. Olha quem você, olha para onde vocês estavam indo. Aí ele vem no 4. Aí ele diz assim, estou esperando você ler e dar glória. Aí ele fala, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande. Ei, olha para cá, crente bobinho, amadurece, não mede amor de Deus por um carro. Senhor, tu não me ama, tu não abriu aquela porta. Onde está isso, pastor? Malaquias capítulo de número 1. Só na brisa suave hoje, bora lá. O povo lá falando, Senhor, tu não ama nós. Por quê? Está tudo bandalhado, não tem casa, não tem tempo, a gente planta, não nasce. Ele falou assim, eu amei Jacó e aborreci Esaú. Olha o que Deus falou na boca do profeta. Se Esaú levantar, eu derrubo. Se eles colocarem de pé, eu lanço por terra. Se construírem, eu destruo. Como é que vocês dizem que eu não amo vocês? Irmão, tu não está na mão do diabo. Isso não te faz melhor do que ele que está lá fora, mas te coloca numa condição especial. Escute isso aqui, versículo 4 ainda. Ele fala, mas Deus sendo rico em, não, fale grego, fale em eleos. Fale eleos, significa no grego, mas Deus sendo rico em compaixão, dó, misericórdia, simpatia. Irmão, quero perguntar uma coisa para o pessoal do livre-arbítrio. Lá vai. O pessoal do livre-arbítrio é o seguinte, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Como um homem nessa condição aqui, que eu acabei de falar, procura Deus? Que condição, pastor? Morto, na mão do mundo, na mão do sistema, na mão do diabo, escravo da carne.
Como? Isso não entra. Cadê o glória, irmão? Até para te estar sentado aqui hoje, não foi tu. Teve um monte de gente que falou, não vou hoje. Vou fazer de novo para você dar glória. E ele falou, vai sim. Pastor, vou sair da igreja só se for reprovado. Só se for reprovado. Por quê? Porque aqueles por quais Cristo morreu não tem nem como se desviar. Versículo 5. Aí Paulo vai nos lembrar de novo, ó. E estando nós mortos, olha a tua situação, em delitos, os nossos delitos, nos deu o quê? Abundantemente em? Olhe para o seu irmão aí, por favor, olhe para ele, bem nos olhos dele. No versículo de número 5, ele fala lá no final, olhe para ele e fale o que está escrito no final. Olhe para ele, eu vou falar e você repete. Pela graça sois salvos. Isso acaba com a confissão positiva, com o positivismo, com o expansionismo, com tudo que é ismo. Acaba. Graça. Que é graça, pastor? Presente. Favor e merecido. Aí ele vai falar lá na frente no verso 9, só para pular um pouquinho, ó. E não é por obras. Para de pensar que é a tua oração que vai te levar para o céu, que não é. Você ora porque você é salvo. Para de pensar que o teu serviço que vai te levar para o céu, que não é. Quem vai te levar para o céu é o que foi feito na cruz do Calvário. Você entende por que nós somos loucos por Jesus, doidos por Jesus? Porque passaremos a vida toda tentando pagar o que Ele fez e não conseguiremos. Olhe para mim aqui, verso 6, crente não perde salvação. Olhe para mim. Quem está com medo de perder a salvação ainda não é crente. Me prova, pastor, na Bíblia. Bora. Verso 6. Tá? Encontrou, diga amém. Se juntamente com Ele, ó, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Leia o 1:20. O qual exerceu nele, em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à sua direita nos lugares. Olha o que acontece. No 1:20, Deus ressuscita Cristo, glorifica Ele e faz Ele se assentar. No 2:6, a gente é ressuscitado junto com Ele. Aonde, pastor? No batismo. É só você ler na sua casa Romanos 6:4. A gente ressuscita com Ele no batismo. E juntamente com Cristo, Deus Ele pegou, ressuscitou Cristo e glorificou. Por que crente não pode perder a salvação? Porque você vai junto com Cristo. A obra que aconteceu na vida de Cristo vai acontecer naqueles que porque Ele morreu. Só que o cara não quer estudar. Aí ele fala assim: nossa, olhe para mim. O pastor Narciso falou que eu não vou perder minha salvação. Amanhã eu vou tomar um vinho. Amanhã eu vou olhar o Satanás com a mulherada, porque não posso perder a salvação. O diabo que não vai me segurar.
Efésios 1:4. Levante a mão direita. Lá vai. E os santos escolhidos antes da fundação do mundo foram chamados para serem santos e irrepreensíveis. Qual é o maior sinal que a cruz te alcançou? A tua conduta parecida com a do teu pai. Porque eu falei aqui, mas outrora. Porque se tu falar que o sangue de Cristo te alcançou e tu vive como tu viveu outrora, tu nunca foi alcançado. A ortodoxia do cara é um show. Ele tem um sistema ortodoxo lindo, mas a ortopraxia é um lixo. É um lixo. Como assim? Ele sabe bem, ele conhece todas as áreas, mas a ortopraxia prática, ele é um anão espiritual. É só lhe dar uma lida lá em Mateus 23, que o teçado de Jeová vai cortar valendo ele. O rapaz perguntou para mim um dia desse no meu WhatsApp assim: pastor Narciso, crente pode perder a salvação? Eu falei: depende. Ele falou: de quê? Se tu te salva, tu perde. Se o meu Cristo salva, tu está na glória. Por que, pastor Narciso? Porque se a tua salvação é sinergista e tu acha que é pela tua obra e pela tua força, a qualquer momento realmente tu pode dormir crente e acordar desviado. Mas se foi pelo um sangue puro e carmesim, que está acima de todo principado e potestade, ele manda no céu, na terra, debaixo da terra, ele é Senhor. Levante a sua mão e eu quero profetizar. Dá para nascer um demônio para apagar esse sangue. O cara tem uma teologia tão fraca, que ele pega o sangue de Jesus e fala: olha, o sangue de Jesus é Coca-Cola. Escute isso. Porque você acha, olhe para mim, porque você acha que nunca, repita, nunca, porque você acha que nunca Jesus disse algo e deixou de acontecer? Não entendi, pastor. Olhe para mim. Cego, viu. Mudo, falou. Surdo, ouviu. Paralítico, levantou. Leproso, foi purificado. A febre da sogra de Pedro foi: mate, aquieta. Porque nunca deu certo, nunca deu errado, sempre deu certo. Porque Cristo está debaixo de obediência. Presta atenção. O Pai falou assim: toda língua tem que ir com fé e todo joelho tem que se dobrar. O Pai disse: só chega aqui. Presta atenção, não entendi. Todo o cosmo, não é a terra, não é um país, é todo o cosmo, estava sobre a autoridade da palavra de Jesus. Tudo que Cristo falava, por exemplo assim, decreto, o que é? Decreto é algo que faz algo que não existe acontecer. Se Cristo falasse, acontece, tinha que acontecer, decreto, porque todo o cosmo tinha que obedecer a ele. Imagine um paralítico em Cafarnaum, atrofiado, desde a sua nascença, e Cristo chega lá e fala assim: anda, o osso tem que dar o jeito dele. A glória, irmão. A gente é tão, olha para mim, a gente é tão pequeno que quando a gente ora, a gente tem que orar no nome de alguém. De quem? Do nosso Deus. Você não fala assim: Senhor, no meu nome cura. Você fala: Senhor, em nome do teu filho Jesus cura. Sim ou não? Cristo é tão Deus que ele não fala em nome de ninguém, ele fala: Mar. Parece que está falando, Timothy Keller fala, eu acho lindo, parece que está falando com um garotinho. O discípulo apavorado lá atrás, ele sobe, o que ele ia fazer. Calma, Pedro, me dá minha farinha de condão aí. Abracadabra. Ele sobe, vento.
Olha para o teu irmão, olha, crente, para ele e fala assim: esse é o Deus que tu serve. Olhe para ele, ainda não terminou, já estou terminando. E diga assim para ele: quer trocar ele por Baal? Versículo de número 7. Estamos terminando. Irmão, olha esse versículo. Olhe para mim. Já não está bom aqui só desse pouquinho de graça que a gente conhece, sim ou não? Olha o que ele diz no 7. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da graça em bondade para conosco em Cristo. Se tudo isso que a gente já conhece pela Bíblia já é muito, Paulo está dizendo assim, ó, isso é só um aperitivo. 8. Porque pela... Aí esse aqui. Olha o 8, lê comigo, já? Porque pelas obras sois salvos. Não, então estou lendo apócrifo aqui, deixa eu ver. Porque pela obra sois salvo, mediante pagar preço. Por isso vá para o monte. Se tem glória, dá glória. Se puder levantar a mão direita, fica mais bonito. E eu vou profetizar, lá vai, ó. Porque pela graça sois. Porque pela graça sois. Olhe para mim. Vou terminar, de verdade. Aí vem o irmão que fala assim: irmão, o mais triste não é tu falar para o irmão. O mais triste é, às vezes, tu falar a verdade para o irmão, ele pensar que é o diabo que está falando. Tu está mostrando a verdade para ele e o cara está pensando que tu quer ser alguma coisa. Aí tu chega com o irmão e o irmão fala assim: não, pastor, eu estou lutando pela minha salvação. Quando Cristo estava no Calvário, presta atenção, ele expirou, olhou para o ladrão da esquerda. Tem a história do malandro, você conhece, que aceitou Jesus? Posso contar? Você não vai se escandalizar? Beleza. O malandro aceitou Jesus, ele chegou e falou assim: irmão Nilson, quero dar uma palavra aí, pastor. O pastor falou: fica à vontade, meu filho, acabou de aceitar Jesus, saiu do mundão do crime. Quero contar aquela situação que aconteceu lá no Calvário. Irmão, só dos irmãos com a paz do considerado. Aí, irmãos, é o seguinte, você está lembrando daquela situação que aconteceu lá no Calvário, que estava Jesus e aqueles dois pivetes lá, doido lá? Aí o cara da esquerda falou assim: ei, se tu é o cara, tira nós daqui, bora ver. Aí o cara da direita falou: epa, para com isso, o cara está de laranja aqui, o cara não fez nada, tu é doido, é? Segura. Aí Jesus olhou para ele e falou assim: hoje mesmo tu estarás comigo no meu setor. Segura. Quando Cristo estava no Calvário, ele falou assim, ó: Pai, os meus 80% eu fiz. Segura. Vou deixar 20% para eles pagarem o preço, tá? O meu Cristo, que essa Bíblia aqui ensina, no Calvário abriu a boca e disse: está. Vou falar mais uma vez, levante a mão. Está. E a galera que guarda o sábado, escute: está. Aqueles que estão, está. Pastor, mas por que não é por obra? Simples, verso 9. Olhe para mim antes de ler. Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Aí no 9 ele diz assim, ó: não por obras, para que ninguém beleza, lá vai.
Morto não se salva, capacho do mundo, de Satanás, da carne não se salva. Ele precisa de vivificação, que é regeneração. Ele precisa do sangue. Capítulo 2, verso 13, eu termino. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, foste aproximados. Vou falar de novo. Mas agora, vós que outrora estava longe, foste aproximado. Tu não se aproximou. Não pegou. Tu foste Vou falar de novo. Tu não te aproximou. Pergunte por quê, pastor? Por quê, pastor? Porque morto não se aproxima. O que é isso, pastor? É calvinismo? É a Bíblia. Briga com Paulo. Foi ele que escreveu. Eu só estou repassando. Meu compromisso é pregar a verdade. Mas a Assembleia de Deus da convenção tal fala que não é. Acima da convenção está a Bíblia. Acima do pastor está a Bíblia. Acima da denominação está a Bíblia. Acima da declaração de fé está a Bíblia. Os caras falam mal dos católicos, falam mal do Papa, que o Papa quer mexer nas escrituras, mas eles colocam a convenção acima da Bíblia. Vou falar aqui. Se quiser ver depois na internet e me chamar a atenção, ele não tem coragem, eu acho. Eu viajei para um lugar esses dias, já estou terminando. Dei 2 minutinhos. E um pastor de uma determinada denominação disse assim para mim: Narciso, vem cá. Estava lá, tenho um respeito grande por ele, continuo tendo até hoje, não deixei de ter. Ele disse: olha, chegou aqui o comentário que tu virou calvinista. Eu? Chegou aqui o comentário que tu virou calvinista, e os pastores da convenção tal, que vocês sabem qual é, estão incomodados contigo lá em Belém, na Cidade Nova. Eu olhei para ele e disse assim: me mostre um texto meu, um vídeo meu, uma pregação minha onde eu me declaro calvinista. Agora eu disse para ele: agora eu ensino para o meu rebanho Bíblia. Eu ensino para o meu rebanho Bíblia. É, né, Narciso? É. E acabou a conversa. Por quê, irmão? Ou a gente prega a verdade com medo sem medo das represálias, ou a gente entra no sistema. Viu? Às vezes a pessoa, o irmão, deixa eu vou terminar aqui, senão a gente não vai embora. Deixa eu fechar aqui. Às vezes as pessoas me convidam para ir pregar nas congregações, né? Eu recebo os convites de vez em quando, aí os irmãos falam assim: pastor, o irmão não queria trazer o senhor aqui porque o senhor é calvinista. Meu Jesus. Eu falei: irmão, eu só lamento. Viu? Eu só lamento. Pastor, o senhor é calvinista? Eu sou bíblico. Escute isso. A teologia de Calvino tem falhas? Tem. A teologia de Armínio tem falhas? Tem mais falhas do que acerto, sem dúvida. Mas essa aqui não tem, Essa aqui não tem, Não estou falando para você que eu fiquei batendo a cabeça com esse texto hoje de tarde. Eu lendo o comentário, e o cara fala uma coisa, e o cara falava outra, e eu aqui lendo, eu querendo entender a cabeça de Paulo. E quando a palavra vinha, penetrava a graça, eu falava: meu Deus. Aí eu já ficava imaginando vocês aqui no culto. Como vai ser? Olha, acho que Deus vai falar. A gente imagina, eu acho que vai ser assim. Não vai ser dessa forma. A graça te alcançou. A graça de Deus nos alcançou, irmão. Fique de pé, em nome de Jesus. Amém ou não amém? Recebi um novo coração.